Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 15. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, o primeiro dos evangelhos a ser escrito, o mais antigo dos evangelhos, segundo dizem os historiadores, os estudiosos. Capítulo 1, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Vozes do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome. Agradecidos por mais uma vez termos diante dos nossos olhos a tua santa palavra. Peço a ti, meu Pai, que fales conosco, usando a minha vida de modo que da minha boca não saia uma só palavra que não tenha sido fruto de iluminação do teu Santo Espírito. Também peço a ti, Pai, que ilumine mentes e corações dos irmãos que aqui estão, para que haja compreensão da tua palavra, sendo que a boa semente a ser lançada, meu Pai, para que ela venha gerar uma colheita 30, 60, 100 por um, conforme os teus propósitos. Em nome de Jesus, Senhor, que oramos. Amém. O título da minha mensagem é Princípio do Evangelho. Justamente as primeiras palavras do evangelista Marcos, aqui ao iniciar a redação deste que é o primeiro dos evangelhos, o primeiro dos livros do Novo Testamento, deste modo literário, e também o mais conciso deles, o mais direto. E usando o gancho da data da qual nós estamos nos aproximando da Páscoa. A Igreja Católica, ela tem um período que antecede a Páscoa, que é muito interessante a gente refletir sobre ele, não necessariamente sobre como se pratica esse período, mas sobre o significado desse período que lá atrás foi implantado na Igreja Católica e que também fora utilizado já por protestantes após o período da Reforma, lá no princípio, que é o período justamente da Quaresma. E o que seria esse período da Quaresma? Seria um período de preparação espiritual, de limpeza, de quebrantamento, de contrição,
em alguns passos de arrependimento, de humildade, de humilhação, para que então, chegando-se ao tempo da obra do Senhor, em sua morte, em sua ressurreição, haja a exaltação do Senhor no cristão, certo? Então nós temos um período que é bastante interessante nós pensarmos no significado dele, porque ele diz bastante a respeito do que significa o Evangelho. Se nós pensarmos, por exemplo, na redação de todos os evangelhos, em especial dos evangelhos considerados sinóticos, que são justamente Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que são escritos sobre uma forma semelhante de se enxergar os fatos, nós vamos ter que Mateus e Lucas, eles dedicam bastante tempo dos seus evangelhos a construírem genealogia, a descreverem como Jesus nasceu, como houve aquela questão da fuga, quando houve a perseguição de Herodes, e vários outros fatos. Mas Marcos, que era discípulo de Pedro, acredita-se, ele escolheu utilizar outra forma, apesar de utilizar a mesma forma de enxergar os fatos de Mateus e Lucas. Marcos, ele preferiu ir direto ao ponto. E o ponto que Marcos está deixando bem claro para nós, e que este período no qual nós estamos antecedendo a Páscoa, deve deixar bem claro para nós, é que o Evangelho, a boa notícia de Cristo Jesus, a boa notícia de Deus em favor dos homens, tem um princípio, tem bases estabelecidas, tem aspectos sem os quais não existe evangelho e não existe muito menos o evangélico. Se nós olharmos direto aqui para o que Marcos diz no verso 1 deste capítulo 1, ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ao olhar para esta primeira palavra que Marcos escreve aqui, princípio, começo, de cara nós podemos tirar dois significados a respeito daquilo que Marcos estava dizendo aqui, daquilo que ele diria daqui para frente, em especial nos próximos 15 versículos. Princípio, em primeiro lugar, nós podemos entender como o primeiro passo, como o começo de todas as coisas. E nós sabemos que o princípio do Evangelho, como começo de todas as coisas, é tristeza, é dor, é choro, não um choro de desesperança, não um choro de morte, mas um choro de compreensão de que na verdade nós nascemos mortos em nossas transgressões e pecados, de modo que por nós mesmos não há nada que nós podemos fazer, não há ação nenhuma que nós podemos operar que venha poder solucionar a nossa demanda. O princípio do Evangelho como começo é que nós somos pecadores, e como pecadores, desesperadamente nós precisamos chorar diante de Deus, porque no tocante aos nossos méritos, o que nós merecemos é a condenação eterna. E isso eu falo a todos, a começar por mim. Todos somos merecedores do inferno. De modo que se nós não reconhecermos isso, sequer nós podemos dizer que nós somos evangélicos. Mas graças a Deus, que enxergando a nós como merecedores do inferno, porque Ele melhor do que ninguém sabe disso. Às vezes nós não sabemos, às vezes o ser humano não sabe, mas Deus sabe. E Deus enxergando essa incapacidade,
Deus, enxergando essa falha, Ele traça um plano perfeito. Um plano tão perfeito que uma semana antes da crucificação do nosso Senhor, em um domingo como este, conhecido como Domingo de Ramos, as pessoas viram o Mestre entrando triunfalmente em Jerusalém num jumentinho e clamavam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, salva-nos porque estamos perdidos, salva-nos porque não temos esperança, salva-nos porque somente o Cristo do Deus vivo é a única esperança. O princípio do Evangelho como primeiro passo é nós entendermos que não temos dignidade em nós mesmos e precisamos de alguém que nos dignifique para que tenhamos esperança. Não esperança pequena, não uma esperança vazia, não uma utopia ou um vislumbre, uma esperança que na verdade deve gerar no meu e no seu coração uma certeza de que se nós pertencemos a Cristo, como diz Paulo, aquele que começou a boa obra em nós, um dia irá completá-la. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio como primeiro passo, mas não só isso. Princípio também como um conjunto de valores de base. Quando Marcos fala a respeito de um princípio, ele está dizendo, ele está apontando para o fato na sequência do texto, de que o Evangelho, ele tem algumas marcas, ele gera alguns sinais, algumas características naquele que é alcançado pelo Evangelho. E nós vamos entender no decorrer do texto quais são essas características, mas ainda no versículo 1 nós precisamos entender de qual o Evangelho que Marcos está falando a respeito do princípio. Do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. De modo que, como Paulo diz aos Gálatas, se alguém vier até nós, seja um homem, um anjo dos céus, seja um homem na terra ou até mesmo um dos apóstolos, um grande pastor, um grande pregador, se algum desses, se alguma criatura de Deus vier e pregar um outro evangelho, que seja maldito, que seja anátema. Está em Gálatas, essa expressão de Paulo. De modo que Marcos aqui no seu primeiro versículo do seu evangelho, ele já deixa bem claro que existe uma base, e a base deste evangelho é composta por sinais, só que estes sinais, cada um deles, estão ligados a uma pessoa, a uma única pessoa, Jesus Cristo. Aquele que a Bíblia aponta como sendo 100% Deus, porque João diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Mas aquele que a Bíblia diz também que é 100% homem, conforme João diz, e então o verbo se fez carne e habitou entre nós, chorando, se entristecendo, sentindo fome, sentindo sede e morrendo, sendo tentado, mas em nada pecando. Somente alguém 100% homem e perfeito nessa humanidade, e 100% Deus e pleno nessa divindade,
poderia gerar estes sinais no coração daquele que é alcançado pelo Evangelho. Que sinais são estes? Em primeiro lugar, nós vemos Marcos deixando claro que o primeiro sinal do princípio do Evangelho, dos valores bases, é o arrependimento, e nós vemos isso do verso 2 ao 5, de modo que no verso 2 nós temos uma citação que Marcos diz ser de Isaías, mas aqui no verso 2 ele ainda usa um versículozinho também de Malaquias, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Marcos conta que antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus e Pai enviou um profeta. Profeta esse que já tinha sido predito pelo Antigo Testamento como sendo alguém que viria no espírito profético de Elias, fazendo uma limpeza, fazendo uma faxina espiritual naquele ambiente de trevas e de silêncio de Deus. Então o que nós temos aqui é Marcos falando: Deus enviou alguém em nome dele para construir bases sólidas para a vinda do Salvador. E aqui nós precisamos entender uma coisa: Deus é especialista em botar ordem onde existe caos. Deus é especialista em organizar onde as coisas estão desorganizadas. Mas antes de qualquer coisa, Deus faz esta organização gradativamente. Ele estava a ponto de mandar o Salvador para definitivamente salvar a humanidade. Mas ele não mandou de qualquer jeito. Ele não mandou em qualquer ambiente. Ele promoveu antes um ambiente propício para que o Senhor pudesse habitar e para que as pessoas pudessem enxergar ao Senhor, todos quantos forem designados por Ele. O que nos lembra da criação. Quando que Deus criou o ser humano? Em qual dia? Deus criou todas as coisas em 6 dias, né? O ser humano foi neste último dia, no 6º dia. Deus não pegou e fez o homem para colocar no meio do nada. Deus construiu todo o ambiente para o ser humano ter a condição de poder viver na terra criada. Da mesma forma, Deus enviou um profeta que abriu os olhos de toda uma nação escolhida por Deus para que eles enxergassem: nós pecamos. Deus se calou porque estamos em pecado. Deus se calou porque nós erramos o alvo. Deus está irado contra nós e nós precisamos nos arrepender. Antes que houvessem conversões, antes que houvesse a própria pessoa do Cristo, o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, era necessário que os olhos daquele povo fossem abertos para a forma como eles vinham vivendo. Do mesmo modo que antes de nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador, pense você que é crente, cada um de vocês aí, o dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, foi uma decisão baseada na sua emoção, ou foi algo construído, que veio passo a passo até que um dia você parou e teve a certeza e disse: eu sou de Jesus? Não é assim? O Senhor não habita aonde não há condições de habitar, e Ele prepara sempre o caminho. E João Batista aqui é o preparador desse caminho, é o profeta aqui neste tempo de Marcos, profeta que, segundo o versículo 3,
De acordo com as palavras de Isaías, é a voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. O que clama no deserto é o próprio Deus. Deus muitas vezes clama em corações endurecidos, em corações petrificados, e passa toda uma vida falando: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E o Evangelho, a mensagem do Evangelho aqui representada pela figura de João Batista, é aquilo que vai batendo nesta pedra dura, que é o nosso coração. Vai batendo nesta pedra dura que é o nosso coração, e parece que não vai fazer efeito nenhum. Mas como um dia essa pedra dura ela é trabalhada e arada, e o coração de pedra é tirado, e então é colocado no lugar um coração de carne, aí essa mensagem vem e faz efeito. A primeira mensagem é: endireitem as suas veredas, porque os caminhos de vocês estão tortos. Os nossos caminhos são caminhos tortuosos como seres humanos. Mas se ouvirmos a voz do Espírito do Senhor, diz a palavra de Deus, não endureçamos o nosso coração. E nós vamos ver que essa mensagem fez efeito nos versos 4 e 5. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista foi lá para o deserto da Judéia e falou: gente, está ruim, se arrependa porque o tempo está se cumprindo, se arrependa porque o reino de Deus vai se consolidar, não está tendo mais tempo não, se arrependa. E o mais interessante é que no verso 5, a palavra declara que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E fazendo o quê? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Deus criou todo um plano, Deus traçou toda uma estratégia para que viesse o Salvador. E para que viesse esse Salvador, Ele enviou o último dos profetas, convocando a nação de Israel a uma lavagem, a um banho, a uma limpeza, a uma purificação. De modo que, olhando novamente para aquela primeira palavra do verso 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e entendendo o princípio como sinais ou valores base, e tendo o primeiro destes sinais como o arrependimento, cabe a nós olhar para as nossas vidas e entender se nós já construímos, se nós já temos preparado este terreno do nosso coração para que o Senhor habite definitivamente. Talvez você possa me dizer: não, eu já recebi Jesus, eu já aceitei Jesus, está tudo feito. E eu concordo, se você já recebeu Jesus, ninguém vai te tirar da mão dele. Ninguém. Se verdadeiramente você recebeu Jesus, ninguém te tira da mão dele. Mas nós precisamos ter temor e tremor diante de Deus, e entender que Deus é justo, e Deus tem o direito de mandar pecadores para o inferno. E nós precisamos constantemente nos analisar. Se o modo que nós temos vivido é um modo que tem sido reto diante de Deus, pelo menos que tem se esforçado para ser reto diante de Deus, ou não. Se estamos vivendo de qualquer jeito, se estamos entregues aos desejos e às vontades da carne,
se nós estamos rendidos aos valores e princípios, não do Evangelho, mas do mundo. E caso nos encontremos em débito, e certamente nos encontraremos, porque sempre estamos em débito, o caminho é a confissão. Nos colocar diante de Deus e pedir para que Ele nos limpe, nos lave, faça em nós um lavar purificador, conforme as águas do Jordão simbolizavam ali naquele momento. Confessando os seus pecados, eram batizados por Ele no Rio Jordão. Confissão gera perdão. Perdão restaura comunhão. Quem tem comunhão é somente quem foi alcançado pela salvação. Primeira base, então, do princípio do Evangelho, o arrependimento. A segunda base nós vamos ver no versículo 6 até o 8, que é humildade. Aquele que se arrepende se torna uma pessoa humilde, e humilde não no sentido de coitadinha, humilde de saber qual é o seu lugar, quem é você e quem é Deus, quem é o Senhor. Olha para o versículo 6, onde Marcos diz: a roupa de João era feita de pelos de camelo. E aqui nós temos às vezes uma falsa ideia, uma falsa interpretação, que a humildade de João Batista está em vestir roupas simples. E aqui a gente tem que tomar cuidado, que não significa que porque ele vestia roupas de camelo, que a humildade dele está no vestir roupas simples. Se nós voltarmos os nossos olhos para a cultura do Antigo Testamento, nós vamos entender que todo profeta de deserto, todo profeta que pregava em meio ao deserto, ele tinha como característica vestimentas de pele de camelo e o cinto de couro, que na sequência do texto é relatado. Então nós precisamos olhar para esse texto e no aspecto da humildade entender que humildade é reconhecer-se na posição que Deus te colocou. João Batista sabia que era um profeta de deserto. João Batista sabia que era a voz do que clama no deserto. Ele tinha consciência de que ele não era o Cristo. Ele tinha consciência de que por ele ninguém seria salvo. Mas ele tinha consciência do papel que Deus chamou para que ele cumprisse. Ele tinha certeza, pelas Escrituras, de que ele é quem tinha o espírito profético semelhante ao do profeta Elias. E tendo essa consciência, ele demonstrava externamente essa certeza, humildemente, vestindo as roupas e vestindo o cinto, se cingindo do cinto, que um profeta de deserto usava. Além de tudo, nós olhamos para a alimentação, e o versículo 6 diz que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, que nos leva a pensar, ele tinha uma alimentação simples, era bem. Mas a humildade aqui não está nisso. A humildade está no sentido de que era o que ele tinha diante dele para se alimentar. Mas, não só isso, era o que a lei permitia. João Batista só come gafanhotos, porque Levítico diz que gafanhotos podem ser comidos. Repara, João Batista não come carne de porco aqui nesse tempo. João Batista não está comendo peixe sem escama aqui nesse tempo. Não está comendo animais sem o casco fendido aqui neste tempo, que eram algumas das restrições alimentares que tínhamos. Não está comendo morcego, não está comendo urubu. Ele está comendo gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto que era permitido pela lei, mel silvestre que segundo a palavra dava vigor, brilho aos olhos, porque tem glicose, tem açúcar, desperta.
Ele tinha consciência das necessidades físicas dele e satisfazia essas necessidades físicas dele de acordo com a lei de Deus, de acordo com os preceitos de Deus. Hoje nós não temos mais restrições alimentares. O Senhor Jesus diz, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, certo? Mas nós olharmos para este contexto, antes da obra de Jesus de morte e ressurreição, é muito importante a gente analisar que ele estava cumprindo a lei. Então, nesse aspecto de humildade, nós precisamos compreender que precisamos saber quem nós somos. E quanto a isso, a palavra diz que nós somos pecadores, carentes da misericórdia, da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus esse versículo não para aí, de Romanos 6:23. Porque a Bíblia também diz nesse mesmo versículo, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qualquer vida eterna? Não, a vida eterna em uma pessoa, em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Se nós olharmos no Evangelho de João, nós vamos ver várias vezes as pessoas perguntando a João Batista, os sacerdotes, os mestres da lei, perguntando, você é o Cristo? Você é o profeta? Você é aquele que nós estamos aguardando? E todas as vezes João Batista diz, não sou eu. Aquele que vem é muito maior do que eu, é muito mais poderoso que eu. E para a gente ficar pasmo diante disso tudo, nós precisamos entender com quais olhos Deus enxerga João Batista. E quando João Batista duvidou que Jesus fosse o Cristo, e enviou os discípulos dele para questionar se Jesus era mesmo o Cristo, quando ele estava preso, Jesus falou, digo a vocês que dentre os nascidos de mulher, nunca houve alguém igual João Batista. De modo que a gente precisa entender que quem estava falando que era pequeno era alguém grande, era alguém forte, era alguém ungido. E esse alguém ungido não estava diminuindo a sua condição, ele não estava se rebaixando, ele estava humildemente declarando que existe alguém maior. E isso nos leva a refletir sobre nós mesmos. Porque muitas vezes nós temos a mania de querer resolver a nossa situação sozinho. Nós temos até pecados de estimação. Nós temos situações desagradáveis a Deus, pelas quais nós vivemos no nosso dia a dia. E nós queremos resolver. Nós nos arrependemos dela e damos murro em ponta de faca e não vai, e não vai, e não vai. Sabe por que não vai? Porque a gente não submete a quem tem que submeter. A gente não confessa a quem tem que confessar. A gente não pede ajuda para quem poderia ou poderá ajudar. A gente vive largado. A gente vive achando que a gente é livre. Porque Cristo nos libertou. A liberdade de Cristo, queridos, não é uma liberdade que deve nos fazer andar de qualquer jeito, mas uma liberdade que deve nos fazer enxergar que apesar de sermos filhos amados do Senhor, nós não temos condição de negar a tentação como Ele negou
com todas as forças, sem a ajuda dele. Nós precisamos dele. Nós não somos fortes. E João Batista, o mais santo, diz que ele não era nem digno de, curvado, desamarrar as correias das sandálias. Para um mestre, no judaísmo, era algo muito indigno o curvar-se. Para um mestre no judaísmo era mais indigno ainda tocar nos pés ou nos calçados de qualquer outra pessoa. João Batista não era tido como um mestre, ele é tido como um profeta, mas ele era um ungido de Deus segundo os padrões do Antigo Testamento. E ele diz: diante de quem vem, eu não sou digno nem de me curvar, nem de tocar e desatar as sandálias dele. Eu não sou digno nem da humilhação diante dele. Às vezes nós temos a ideia de que o nosso arrependimento vai trazer salvação para nós, né? Arrependimento é bênção, é movimento de Deus. Mas ouçam com cuidado aquilo que eu vou falar. Entendam bem, prestem atenção. Arrependimento não salva ninguém. Hã? Exatamente isso que você ouviu. Arrependimento não salva ninguém. Arrependimento é sinal de que essa pessoa foi salva. Mas não é o arrependimento que salva. Quem salva é Jesus Cristo por sua obra de sacrifício na cruz, por sua morte, por sua ressurreição. De modo que nós não somos nem dignos de desatar as sandálias dele. Nós somos pequenos, por mais que Deus tenha nos elegido e nos chamado de seus filhos e nos tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Como reconhece João Batista no versículo 8: eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. João Batista aqui, ele reconhece que o que ele estava fazendo era apenas um rito de preparação. O batismo de João Batista não é o nosso batismo ainda. Não é o nosso batismo ainda. Se tiver um pastor batista me assistindo na internet, me perdoe, mas não é. Sucessão apostólica é uma mentira. O batismo de João Batista era uma preparação para o que viria depois. Era uma preparação para a vinda do Senhor, para que se cumprissem todas as coisas como tinham que ser cumpridas, usando a água como um ritual de lavagem, ritual que era muito comum em algumas comunidades israelitas, que eram mais, como que eu posso usar o termo? Ascetas, que se separavam mais das impurezas do mundo, como a comunidade na qual se acredita que João Batista fez parte, que é a comunidade dos essênios, que vivia separada no deserto. Era um ritual de lavagem, de purificação, para demonstrar que houve um arrependimento. E ao contrário, em contrapartida, João Batista fala do batismo que verdadeiramente importa, que é o batismo com o Espírito Santo. Que batismo é esse? É sair demonstrando sinais, maravilhas, profetizando, falando língua? Não. Batismo com o Espírito Santo é o momento em que Deus tira o coração de pedra, coloca o coração de carne e você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrependendo dos seus pecados e decidindo caminhar uma vida de santificação a partir de então.
Esse é o batismo com o Espírito Santo. Aquele no qual você se torna morada do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a morar dentro de você. Você passa a ter Deus dentro de você. Esse é o batismo que importa. Alguns vão dizer, então não precisa batizar nas águas. Não, querido, precisa sim. Precisa sim, porque Jesus mandou como um sinal público da tua fé interna, da tua fé individual. Porque se creres com o coração e confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Não é isso? Se creres com o coração e confessares com a boca. Primeiro, crê com o coração. Depois, confessa com a boca. O batismo cristão que nós praticamos é assim. É a confissão de que nós cremos no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E João Batista não podia trazer esse batismo. É só Jesus que pode. Sabe por que é só Jesus que pode? Porque é só Jesus que morreu no nosso lugar. Porque é só Jesus que ressuscitou. Porque é só Jesus que ascendeu aos céus e voltou ao Pai, mas não nos deixou sozinhos. E enviou o outro Consolador no lugar, que é esse Espírito Santo que habita em nós, desde o momento que nós cremos nele. Então, segundo ponto aqui do princípio do Evangelho é a humildade. Terceiro ponto nós temos do verso 9 até o verso 13, que é um passinho além da humildade, que é a humilhação. Se nós olharmos para o verso 9, nós vamos ver aqui uma mudancinha de cena, na qual Marcos traça aqui, ó. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E a dificuldade que surge aqui é a pergunta, por que Jesus se batizou? Se ele é perfeito, se ele nunca pecou, por que ele foi até João Batista se batizar? Preste atenção. Um dos grandes atributos de Jesus Cristo é o fato dele ter se esvaziado. Uma das grandes obras de Jesus Cristo, segundo o que diz a palavra do Senhor, segundo o que Paulo fala, é ter sido feito maldição, ter se feito maldição no nosso lugar. Jesus nunca pecou, mas ele assumiu a forma de um pecador e foi o primeiro dos pecadores a se batizar. Não como um pecador, tá? Presta atenção, não estou falando que Jesus foi pecador. Estou falando que ele assumiu a forma do pecador, sendo o primeiro a dar o exemplo do que tinha que ser feito. Quando Jesus foi se batizar, foi uma espécie de revelação ao mundo de que era chegado o reino dos céus, de que o Filho estava entre nós, de que o Filho veio para trazer a salvação, de que Deus finalmente tivera se lembrado dos seres humanos, de toda a humanidade. E então ele enviou o único Filho dele. E esse batismo ele é tão distinto, ele é tão diferenciado, que o versículo 10 diz: logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Quem que viu o céu se abrindo? Jesus. Não foi todo mundo que viu. O que Marcos está relatando aqui, provavelmente Pedro contou para ele, porque provavelmente Jesus contou para Pedro. Só Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre ele. E no versículo 11, completando ainda essa sequência, com uma voz dos céus que dizia: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Aqui nós temos um ápice da revelação,
Deus se revelando Pai, Filho e Espírito Santo, ao mesmo tempo, na mesma cena, dizendo: Jesus Cristo, o Filho, veio para ser o Salvador dos homens, de uma vez por todas. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a gente vai pensar, né? Onde que tem humilhação nisso? O Deus vivo, o Filho de Deus, está se batizando como um pecador, mesmo sendo perfeito. E às vezes a gente acha ruim de abaixar a cabeça. Às vezes a gente acha ruim de virar a outra face quando somos ofendidos. Às vezes a gente acha ruim até mesmo de ouvir uma mensagem dura. Porque nós não entendemos o tamanho da humilhação do nosso Senhor. Humilhação tamanha que aqui encarnado, mesmo sendo Deus, Ele teve que estar sujeito às outras pessoas da Trindade em tudo que Ele fazia. Ele era sujeito à vontade do Pai, e para ser tentado em todas as coisas no deserto, Ele foi conduzido ao deserto por quem? Olha o versículo 12, pelo Espírito Santo. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Olha o 13, onde ficou 40 dias sendo tentado por Satanás, sem comer, sem beber, mas sofrendo todas as tentações que nós deveríamos resistir, mas muitas vezes nós não resistimos. E se nós não resistimos uma só vez, diz a palavra que é como se não tivéssemos resistido nenhuma. De modo que nós precisamos deste ser perfeito, deste Deus maravilhoso, que foi o homem perfeito e é o homem perfeito, ainda ressurreto e glorificado, que morreu no nosso lugar, por o perdão dos nossos pecados. Então o terceiro sinal aqui, do princípio do Evangelho, humilhação, que nos leva ao quarto e último sinal, que é a exaltação. Nossa exaltação? Não, a exaltação de Cristo em nós. Olha o versículo 14 e o 15. Depois de João ter sido preso, João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, pregando essa mesma mensagem aqui que nós estávamos anunciando. Olha o que Jesus dizia no verso 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus veio e já se mostrou definitivamente, não ainda se revelando como o Filho, como o Salvador logo de cara, mas sem dúvida nenhuma gloriosamente mostrando Deus em todas as suas atitudes, em todas as suas palavras, em todas as suas posturas. E ele dizia que o tempo está cumprido, que o reino de Deus estava próximo. Algo que nós precisamos entender é que o reino está próximo. Essa mensagem ela é válida ainda hoje. O reino está próximo. Quer adentrar ao reino? Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa-se, seja humilde, humilhe-se, para que então Cristo seja exaltado em você. De modo que você possa dizer como Paulo disse: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Como é belo, como é maravilhoso poder dizer isso. Caminhando para o final, que lições nós podemos tirar deste texto para levarmos para o nosso dia a dia? Primeira lição: Jesus não tinha do que se arrepender, mas apresentou o fruto do arrependimento que nós deveríamos ter apresentado e não apresentamos. Jesus nunca precisou se arrepender porque ele não tinha pecado.
Ele é Deus, se fez homem e como homem também ele viveu de forma reta, de forma perfeita. Nós não. Nós pecamos. Nós erramos o alvo. Nós desobedecemos. E naturalmente, nós não nos arrependemos. Foi preciso que Jesus fizesse todo esse passo, demonstrando o fruto do arrependimento que nós deveríamos demonstrar sem ter do que se arrepender, que Ele nos mostrou que nós precisamos nos curvar diante dEle, confessando a nossa maldade. De modo que, se estamos a uma semana da Páscoa, que é um memorial da nossa libertação, nós precisamos olhar para tudo quanto Jesus fez, e especialmente para o que Ele fez na cruz. Olhar para nós mesmos e abandonar os velhos hábitos, abandonar os nossos vícios, abandonar a nossa preguiça, abandonar a nossa negligência, abandonar o nosso eu, para que Cristo viva em nós. Jesus não tinha do que se arrepender, mas apresentou o fruto de arrependimento que nós deveríamos ter apresentado. Esta é a primeira lição. Segunda lição: Jesus é todo poderoso, mas foi humilde para servir como nós deveríamos, mas não fizemos. A gente gosta muito de ser exaltado, né? De ser servido. A gente gosta muito que as pessoas satisfaçam as nossas vontades. Mas Jesus, em todo momento, enquanto esteve na terra, Ele disse: não vim fazer a minha vontade, vim cumprir a vontade do Pai. E Ele foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele partiu o pão. Ele compartilhou do cálice. E entenda isso literalmente e figurativamente também, tá? Entenda o pão partido como pão e entenda o pão partido como o corpo dele, tá? Entenda nos dois sentidos. E Ele foi humilde, mesmo sendo todo poderoso, para servir de um modo que nós nunca conseguiríamos, embora tenha sido para isso que nós fomos criados, para servir. Terceira lição: Jesus é o autor de toda a vida, mas se humilhou a ponto de morrer a morte que era para nós morrermos. Deus não precisava descer na terra se Ele não quisesse. Ele desceu. Deus não precisava enfrentar a morte como homem se Ele não quisesse. Ele enfrentou. Deus não precisava enviar seu filho para ser esbofeteado, cuspido, pregado num madeiro, chamado de maldito, odiado por todos. Mas assim Ele fez, porque a humilhação de Deus é sinônimo de amor. E o que nós precisamos entender é que se Jesus Cristo se humilhou em amor, em favor de cada um de nós, nós precisamos olhar para este infinito amor e também andar esvaziados de nós mesmos, de modo que nós não temos dignidade nenhuma a ser defendida, mas nós temos Cristo, e graças a Deus por isso. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. Terceira lição então: Jesus é o autor da vida, mas se humilhou a ponto de morrer a morte que era para nós morrermos. Quarta e última lição: Jesus morreu a morte dos indignos, mas ressuscitou exaltado para restaurar a nossa dignidade.
Nós éramos merecedores daquela morte. Nós deveríamos termos sido pendurados naquele madeiro. Era justo. Era o que nos cabia pelo que fizemos contra Deus. Mas não foi essa a vontade de Deus. Antes Ele enviou Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer. E Ele morreu sim, indignamente, como alguém indigno. Mas ressuscitou exaltado, glorificado, como cada um de nós um dia vai ressuscitar. Você acredita nisso? Você acredita nessa ressurreição? Você acredita que por causa desta obra de humilhação de Jesus, que se tornou depois exaltação, nós um dia também após Ele seremos exaltados junto com Ele? Você acredita? Que nós possamos, queridos, enxergar que o Evangelho, ele é um grande princípio para as nossas vidas. E ele tem bases que solidamente nós devemos edificar nos nossos corações. Para concluir a mensagem, eu quero convidar o irmão a olhar para dentro de si. Uma semana antes da data na qual nós celebraremos a Páscoa e a ceia do Senhor. Olha para a sua dignidade. Olha para a sua pessoa. E veja que você não tem nada para oferecer. E agradeça a Deus por isso. Porque graças a Deus nós não temos nada. Sabe por quê? Porque melhor não ter nada e depender de Deus, do que ter qualquer coisa e não ser suficiente para chegar até Deus. Afinal, o pouco com Deus é muito. Essa é a verdadeira mensagem desse versículo. Que nós entendamos que nós somos pouco. Nós somos muito pouco diante daquilo que nós deveríamos ser. Mas Cristo, que é tudo e está em todos, é muito e é poderoso para salvar. E Ele já nos salvou na sua obra de morte e ressurreição na cruz. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos ao teu santo nome, agradecidos por este momento, agradecidos pela tua palavra, agradecidos pelo teu ensinamento. Senhor, como é bom podermos nos reunir como igreja, podermos ouvir da tua palavra e podermos enxergar, meu Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, sonda nosso coração, sonda nossa mente. Se há algo em nós, meu Pai, que precisa passar pelo teu fogo, que precisa passar pelo teu crivo, que o Senhor possa trazer o teu fogo e queimar tudo quanto for palha em nós, para que somente reste a espiga, o fruto, aquilo que é útil, aquilo que serve. Se temos nos equivocado, Senhor, nos perdoa e nos permite enxergar, meu Pai, que o Senhor nos amou enviando o seu Filho perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem mancha, para fazer tudo quanto deveríamos fazer e ainda morrer no nosso lugar. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pelo teu amor, pela tua salvação, pelo teu poder. Reveste-nos do poder do teu Espírito Santo, Pai, para que no nosso dia a dia nós caminhemos cada vez mais em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.